nessa edição de hoje a Floresta Amazônica, uma reserva natural muito importante no mundo. Trataremos de 3 temas relacionados à Floresta Amazônica: a sua biodiversidade, que é composta de grande fauna e flora, o seu clima e o seu solo, que são bem peculiares para a área, e um problema social que a Amazônia enfrenta, que é a biopirataria. Biodiversidade. Biodiversidade. Biovida, diversidade, vários tipos, ou seja, vários tipos de vida. Em nenhum lugar do mundo existe mais animais e plantas do que na Amazônia. Apesar disso, apenas uma fração dessa biodiversidade é conhecida. Isso é uma pena para a sociedade em si. Clima. O clima dominante na Amazônia é o clima equatorial. Ele é chamado assim pelo fato de estar localizado perto da linha do Equador. O clima equatorial é um clima quente e úmido. 2 massas dominam esse clima, que é a MEC, massa equatorial continental, e a MEA, massa equatorial atlântica. A que mais domina o clima, a que domina a maior parte do clima, é a MEC. Já a MEA domina mais a parte litorânea. Quando as frentes frias chegam ao sul e ao sudeste da Amazônia, elas podem ocasionar a chamada friagem. Solo. O solo da Amazônia é arenoso e ineficaz para a plantação. Existe uma camada de humus que é importante para a conservação deste bioma. Os nutrientes liberados são logo absorvidos e liberados de volta. Biopirataria. Quando nos referimos à biopirataria, temos que ter em mente que não se trata apenas do contrabando de diversas espécies da fauna e flora, mas também a monopolização do conhecimento das populações tradicionais no uso do âmbito de seus recursos. Um caso da biopirataria foi o contrabando das sementes da seringueira, pelo inglês Henrik Wickman, no qual as sementes foram levadas para a Malásia, que décadas depois passou a ser o principal exportador de látex do mundo. Em casos mais recentes, se trata da patenteação de espécies desconhecidas. Aprofundando o conhecimento. A partir de agora, nós vamos aprofundar o conhecimento em relação aos temas que foram anteriormente tratados. Entre eles estão biodiversidade com as suas subdivisões. Entre elas estão flora, a fauna, que tem outras subdivisões. A fauna é subdividida em anfíbios, artrópodes, aves, peixes e mamíferos. Também vamos aprofundar em relação a solo, clima e sobre a biopirataria. Biodiversidade, flora. A riqueza da flora compreende aproximadamente 30 mil espécies, cerca de 10% de todas as plantas existentes no mundo. A diversidade de plantas na Amazônia varia de 40 a 100 tipos de espécies por hectare. Biodiversidade, fauna, anfíbios. Na Amazônia foram registrados 163 espécies de anfíbios, número que equivale a aproximadamente 4% das 4 mil espécies existentes no mundo e 27% das 600 espécies estimadas no Brasil. Biodiversidade, fauna, artrópodes. Os artrópodes formam a maior parte de espécies de animais existentes no planeta. Na Amazônia, esses animais se diversificam de forma explosiva, sendo a copa de árvores de florestas tropicais o seu maior centro de diversificação. Como artrópodes, podemos usar como exemplo os animais aranhas, insetos, escorpiões e etc. Biodiversidade, fauna, peixes. O número de espécies de peixes ultrapassa o número de 1.300, quantidade maior do que encontrada em qualquer outra bacia do mundo. Cerca de 40% dessas espécies não são descritas, o que levaria o número de espécies de peixes para 1.800. Biodiversidade, fauna, mamíferos. O número total de mamíferos estimado é de 4.600, dos quais 311 foram registrados na Amazônia. Solo da Amazônia. Como já vimos, o solo da Amazônia é um solo arenoso que não serve para a agricultura, coberto por uma camada de humus. O que seriam esses humus? Esses humus são matérias orgânicas. Como essas matérias orgânicas chegam até lá?
a própria floresta produz essas matérias orgânicas, com folhas que caem das polpas das árvores, com animais mortos e etc. Clima. Sobre o clima da Amazônia, podemos dizer que é presente dois tipos de clima lá. O equatorial úmido, que é quente e úmido, presente na maior parte dela. Já no sudeste, está presente o clima tropical, que recebe influências do equatorial úmido e das massas polares do sul, resultando em estações do ano bem definidas. Biopirataria. A biopirataria, como já foi retratado antes, se trata do furto da fauna, da flora e dos conhecimentos encontrados na mata amazônica. De certa forma, podemos dizer que os biopiratas vêm disfarçados de pesquisadores e de turistas para facilitar o seu acesso à própria floresta amazônica. Muitos cientistas brasileiros chegam à conclusão que, como a fauna, a flora e os conhecimentos amazônicos são muito pouco conhecidos pelos brasileiros, isso torna a Amazônia muito desejável para os biopiratas. Por isso, tanta ganância em pegarem plantas, pegarem animais e conhecerem melhor aquilo que é encontrado na floresta amazônica. É hora da revisão. Aprendemos hoje que a Amazônia, essa reserva natural brasileira, tem a sua biodiversidade bem extensa, contendo uma fauna composta por anfíbios, répteis, artrópodes, peixes, aves e mamíferos. Vimos também que o clima da Amazônia predominante é o equatorial, tendo duas grandes massas de ar, que é a MEC e a MEA. Vimos também que o solo da Amazônia ele é arenoso e infértil. E a própria floresta, ela aduba o seu solo com folhas, fezes de animais, criando sim uma camada de humus. Vimos também o grande problema social da Amazônia, que é a biopirataria. A biopirataria, como já foi dito, ela não afeta somente a fauna e flora, mas também conhecimentos de sociedades que vivem na Amazônia. Quando ocorre a biopirataria, nos dias de hoje, ela é mais na patenteação de espécies desconhecidas. E a biopirataria existe até mesmo desde 1500, quando ocorreu a colonização do Brasil pelos portugueses. Então a biopirataria não é só de hoje. Então agradecemos pela sua atenção, bom dia.